E aí, meus alunos, aqui é a Dona de Português e hoje eu vou explicar o caderno do aluno da segunda série do ensino médio do segundo bimestre, o volume 2, de língua portuguesa. Essa é a parte 1 e vai das atividades 1 a 2. Se você gostar desse vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal para mais conteúdos do tipo. Atividade 1. Introdução ao romantismo. Pesquise sobre o romantismo brasileiro e português. Insira as informações no quadro que segue. Então ele colocou esse quadro bem pequeno, pretencioso, né, para colocar um resumo, por mais que seja um resumo bem objetivo, ainda é um quadro bem pequeno, para fazer esse resumo. Então a gente vai colocar só as mais importantes, as características principais realmente desse período. Vamos lá. Então aqui eu coloquei no quadro as características principais do romantismo brasileiro e português. Foquei só nas mais importantes realmente, não cheguei nem a mencionar a questão das gerações, pela questão do espaço, né, que era pequeno, ficou até escapando um pouco pelo lado de fora aqui, mas tá aí então as principais características. Comentando então rapidinho cada tópico: subjetivismo. Tudo era muito focado no indivíduo, na pessoa, nas emoções, nos sentimentos. Egocentrismo, então era tudo muito focado exclusivamente assim, voltado para esse indivíduo. A gente fala que uma pessoa é egocêntrica quando ela é muito focada em si própria, né, que ela é o centro do mundo. Então esse indivíduo assim, ele era o centro do mundo. Os sentimentos dele eram o que mais importava assim em tudo. Sentimentalismo exacerbado, porque todo esse sentimento era muito exagerado, essas emoções eram muito exageradas. Nacionalismo, então houve muitas obras assim focadas na nação, em valorizar a cultura nacional. Idealização do herói, do amor e da mulher. Então eles tinham heróis que eram idealizados, perfeitos. Eles focavam muito no amor, era um amor idealizado, perfeito, puro, e a mulher também, ela era bastante idealizada, muitas vezes inatingível. Fuga da realidade por meio da morte, do sonho, da loucura e da arte. Então teve um período aí do romantismo em que as obras tinham um tom muito pessimista e eles tentavam assim fugir dos problemas, do sofrimento deles e fugir realmente da realidade através da morte. Então muitas obras abordam essa questão da morte, do sonho, da loucura e da arte. Era uma maneira deles de fugir da realidade em questão. Observe as diferenças entre as três gerações românticas, as características das obras e a biografia dos autores, considerando a poesia e os romances escritos no período. Faça um levantamento sobre as personagens femininas presentes nas obras românticas no que se refere aos aspectos físicos, psicológicos e ao papel social a elas destinado. Destaque trechos em que elas se evidenciam para comparar o perfil feminino do século XIX representado nas obras da época com o perfil das mulheres do século XXI. A seguir, você lerá dois trechos de obras do século XIX. É possível que se depare com palavras e expressões desconhecidas ou que não sejam comuns nos dias de hoje. Destaque tais termos e, a partir do contexto, com a orientação do professor, procure inferir seu significado. Aqui é importante, então, prestar atenção nessa orientação que ele dá, de destacar os termos. Então, conforme eu for lendo, vocês podem ir destacando com uma caneta ou uma marca-texto as palavras que vocês não conhecem, porque mais para frente, depois do texto, ele vai pedir para vocês fazerem uma procura no dicionário dessas palavras. Texto 1, que é um trecho do Senhora do José de Alencar, conforme está aqui nas referências. Há anos raiou no céu fluminense uma nova estrela. Desde o momento de sua ascensão, ninguém lhe disputou o cetro. Foi proclamada a rainha dos salões. Tornou-se a deusa dos bailes, a musa dos poetas e o ídolo dos noivos em disponibilidade. Era rica e formosa. Duas opulências que se realçam como a flor em vaso de alabastro, dois esplendores que se refletem, como o raio do sol no prisma do diamante. Quem não se recorda da Aurélia Camargo, que atravessou o firmamento da corte como um brilhante meteoro e apagou-se de repente no meio do deslumbramento que produzira o seu fulgor? Tinha ela 18 anos quando apareceu a primeira vez na sociedade. Não a conheciam, e logo buscaram todos com avidez informações acerca da grande novidade do dia. Dizia-se muita coisa que não repetirei agora,
pois a seu tempo saberemos a verdade, sem os comentos malévolos de que usam vesti-la os noveleiros. Aurélia era órfã, e tinha em sua companhia uma velha parenta, viúva, Dona Firmina Mascarenhas, que sempre a acompanhava na sociedade. Texto 2. Muito além daquela serra, que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema. Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longos que seu talhe de palmeira. O favo da jati não era doce como seu sorriso, nem a baunilha recendia no bosque como seu hálito perfumado. Mais rápida que a corça selvagem, a morena virgem corria o sertão e as matas do Ipu, onde campeava sua guerreira tribo, da grande nação tabajara. O pé grácil e nu, mal roçando, alisava apenas a verde pelúcia que vestia a terra com as primeiras águas. Um dia, ao pino do sol, ela repousava em um claro da floresta. Banhava-lhe o corpo a sombra da oiticica, mais fresca do que o orvalho da noite. Os ramos da acácia silvestre esparziam flores sobre os úmidos cabelos. Escondidos na folhagem, os pássaros ameigavam o canto. Iracema subiu do banho. O aljofar d'água ainda a roreja, como a doce mangaba que corou em manhã de chuva. Enquanto repousa, empluma das penas do gará as flechas de seu arco, e concerta com o sabiá da mata, pousado no galho próximo, o canto agreste. A graciosa ará, sua companheira e amiga, brinca junto dela. Às vezes sobe aos ramos da árvore e de lá chama a virgem pelo nome. Outras remexe o uru de palha matizada, onde traz a selvagem seus perfumes, os alvos fios do crautá, as agulhas da jussara com que tece a renda, e as tintas de que matiza o algodão. Rumor suspeito quebra a doce harmonia da cesta. Ergue a virgem os olhos, que o sol não deslumbra, sua vista perturba-se. Diante dela e todo a contemplá-la está um guerreiro estranho, se é guerreiro e não algum mau espírito da floresta. Tem nas faces o branco das areias que bordam o mar, nos olhos o azul triste das águas profundas. Ignotas armas e tecidos ignotos cobrem-lhe o corpo. Foi rápido como o olhar o gesto de Iracema. A flecha embebida no arco partiu. Gotas de sangue borbulham na face do desconhecido. De primeiro ímpeto, a mão lesta caiu sobre a cruz da espada, mas logo sorriu. O moço guerreiro aprendeu na religião de sua mãe, onde a mulher é símbolo de ternura e amor. Sofreu mais da alma que da ferida. O sentimento que ele pôs nos olhos e no rosto não o sei eu. Porém a virgem lançou de si o arco e a uiraçaba, e correu para o guerreiro, sentida da mágoa que causara. A mão que rápida ferira estampou mais rápido e compassivo o sangue que gotejava. Depois Iracema quebrou a flecha homicida, deu a haste ao desconhecido, guardando consigo a ponta farpada. O guerreiro falou: Quebras comigo a flecha da paz? Quem te ensinou, guerreiro branco, a linguagem de meus irmãos? De onde vieste a estas matas, que nunca viram outro guerreiro como tu? Venho de bem longe, filha das florestas. Venho das terras que teus irmãos já possuíram, e hoje tenho os meus. Bem-vindo seja o estrangeiro aos campos dos Tabajaras, senhores das aldeias, e à cabana de Araquém, pai de Iracema. Sobre o autor, José de Alencar foi jornalista, dramaturgo, advogado, político e escritor brasileiro. Representou com maestria o romantismo brasileiro, produzindo romances indianistas, regionalistas e urbanos. É considerado o fundador do romance brasileiro com temática nacionalista. A gente tem dois textos, o texto 1, que é do José de Alencar, e o texto 2, que é dele também. O primeiro é o Senhora, que é um romance urbano, e o segundo é o Iracema, que é um romance indianista. Após a leitura, consulte no dicionário as palavras desconhecidas que você destacou para checar as hipóteses levantadas. Transcreva apenas o significado que se relaciona ao contexto. Então, conforme foi recomendado antes da leitura do texto, vocês deveriam grifar as palavras que vocês não conhecem. Então, agora que nós já lemos e vocês já grifaram, vocês vão procurar no dicionário o significado dessas palavras. Vocês vão ter que responder no caderno, porque aqui não tem o espaço. Vão procurar o significado dessas palavras, mas vocês não vão copiar todos os significados que aparecem. Vocês vão pegar apenas o significado que estiver relacionado ao contexto. Então, eu vou dar um exemplo de como fazer essa seleção, de qual é o significado adequado e copiar só ele. E aí, vocês podem fazer os demais com as questões que vocês
Grifaram porque é, de certa forma, uma questão bem pessoal, né? Um vai grifar algumas palavras, outro vai grifar outras, porque um vai conhecer umas palavras e outro, de repente, pode não conhecer. Então, eu vou pegar aqui a palavra ímpeto e vamos fazer a busca pelo significado dela. Ele diz: de primeiro ímpeto, a mão lesta caiu sobre a cruz da espada, mas logo sorriu. Aqui numa busca rápida pelo significado da palavra, eu tenho dois resultados. O primeiro diz que ímpeto é um movimento repentino, precipitado, impulso. E o segundo significado diz que é uma força súbita, intensa, violência. Então, desses dois, o segundo não se encaixa bem no contexto da obra de José de Alencar. O primeiro se encaixa muito melhor, se encaixa de maneira adequada no que a personagem está ali fazendo. É ímpeto no sentido de um movimento assim de repente, um impulso de repente que ela teve. Então, vamos supor que vocês grifaram a palavra ímpeto. Aí vocês vão colocar no caderno de vocês ímpeto e copiar apenas este primeiro significado, que é o que se relaciona com o contexto. O segundo vai ignorar. É isso que vocês vão fazer com as demais palavras que vocês escolheram grifar. Entrelação dos textos. A produção literária da primeira e segunda gerações românticas do século XIX destacou a mulher como figura idealizada. Identifique nos trechos retirados das obras Senhora e Iracema características que comprovem essa afirmação. Comente. Então a gente vai voltar para o texto e encontrar passagens que mostrem que a mulher era idealizada. E depois de encontrar essas passagens, aí precisa também comentar. Aqui então o primeiro texto, que é o de Senhora, eu grifei algumas passagens que mostram que há uma idealização dessa personagem, dessa mulher. Na realidade tinha mais, mas eu foquei em alguns que se destacam mais aos olhos. Então ele fala, por exemplo, uma nova estrela, ninguém lhe disputou o cetro, rainha dos salões, deusa dos bailes, a musa dos poetas, o ídolo dos noivos em disponibilidade, brilhante meteoro. Então, de toda a idealização que existe dessa personagem nesse texto, eu peguei os que mais saltam aos olhos e que tem termos assim até um pouco parecidos com termos que a gente vê hoje na internet. Então ele fala deusa dos bailes, musa dos poetas. A gente vê muitas vezes nas redes sociais, né, pessoas usando termos como esse, deusa, fada sensata, deusa sem defeitos e coisas do tipo. Fulana rainha. Então por isso eu acabei optando por selecionar esses, né. E, enfim, então mostram o tanto que essa mulher, ela era assim, perfeita, vista como perfeita, maravilhosa, incrível, ideal realmente, o ideal que todos queriam alcançar. Então eu selecionei aqui alguns trechos que mostram a idealização da mulher no texto 2, que é o Iracema. Fala que ela é a virgem dos lábios de mel, que o favo da jati não era tão doce quanto o sorriso dela, nem a baunilha tão maravilhosa quanto o hálito dela, que ela era mais rápida que a corça selvagem. E aqui o auge, né, para mim, esse pedacinho aqui, e fala que o pé dela, maravilhoso, grácil, gracioso, né, e nu, que ela estava descalça, mal roçava, mal tocava na terra, conforme ela ia aí correndo. Então tem toda uma idealização dela como uma personagem incrível, maravilhosa, perfeita, pura, e tem a virgindade aqui como um elemento também valorizado. E é uma idealização diferente da idealização do texto 1, que é um texto de um cenário urbano, né? Aqui a gente tem um cenário indianista, mas é também uma idealização. Então aqui ele pede para identificar os trechos, a gente já fez, já grifou alguns trechos, e pede para comentar. Então vocês podem dizer, resumir aquilo que eu disse, né? Falando que em ambas as obras a mulher ela é idealizada, só que de maneiras diferentes, mas ela é vista como incrível, maravilhosa, perfeita, uma maneira de resumir aí um comentário. 2. No trecho da obra Senhora, o que é possível identificar quanto ao perfil da personagem Aurélia por meio de sua descrição? Então, como é que só tomando como base aquele pedacinho do texto Senhora, né, que é o primeiro, o que vocês acham, como que parece ser a personagem Aurélia, pelo que foi descrito?
Eu grifei então aqui alguns trechos que mostram o perfil dessa mulher. Ela era rica e formosa, ou seja, era rica e bonita. Ela tinha 18 anos quando apareceu a primeira vez na sociedade, ou seja, era nova, era jovem. Era órfã também e causava deslumbramento ao seu redor. Então, resumindo, ela era uma mulher jovem, rica, bonita, órfã e que encantava a todos ao seu redor. 3. Quais são as figuras de linguagem utilizadas pelo autor no trecho da obra Senhora? Transcreva-os no caderno. Aqui eu grifei, então, no texto Senhora, duas figuras de linguagem que aparecem. Na primeira, há anos raiou no céu fluminense uma nova estrela, nós temos uma metáfora. Porque quando ele fala que raiou uma nova estrela, ele não está falando de uma estrela real, literal, estrela mesmo que fica lá no céu, que brilha. Não é no sentido literal de estrela, é no sentido de que a Aurélia era uma estrela que apareceu ali naquela sociedade. Então, a estrela que não é a estrela real, é a estrela Aurélia. Então, é uma metáfora que ele utiliza para descrever a personagem. Então, nesse primeiro grifo, a gente tem uma metáfora. E aí, aqui, neste segundo, ele fala que quem não se recorda da Aurélia Camargo, que atravessou o firmamento da corte como brilhante meteoro? Então, ele diz que a Aurélia atravessou o firmamento da corte como brilhante meteoro. Quer dizer, a palavra como aqui está comparando a Aurélia com um brilhante meteoro, está fazendo uma comparação. 4. A obra Iracema foi escrita em prosa, apresentando características predominantes em textos poéticos. Cite alguns trechos que comprovem a presença desses elementos: sonoridade, ritmo, rima, adjetivação. Então tem que encontrar ali alguns trechos que mostrem que o texto tem características poéticas. Aqui então eu grifei alguns termos de dois parágrafos, não grifei muito para o texto não ficar muito grifado, tá? Não ficar muito poluído visualmente. Então, por exemplo, com relação à adjetivação, ele tem adjetivos o tempo todo, então tudo que ele vai caracterizar da Iracema, do guerreiro, do ambiente em que eles estão, ele coloca um adjetivo toda hora. Então eu grifei, por exemplo, aqui no segundo parágrafo, eu escolhi grifar os adjetivos. Então, grifei dois adjetivos, doce e perfumado. Já nesse terceiro parágrafo, eu escolhi grifar as rimas. Então, por exemplo, sertão rima com nação e pu rima com nu. Então, coisas como essas dos adjetivos aparecendo toda hora acontecem bastante. Rimas como essas que eu grifei acontecem bastante. Eu estou pegando somente alguns exemplos. Outras coisas como a questão do ritmo é um pouco mais difícil é meio complicado de grifar algo como o ritmo, mas dá para explicar. Aqui, por exemplo, percebam que os parágrafos, eles não são longos e eles têm todos mais ou menos o mesmo tamanho, 2, 3 ou 4 linhas. Mesmo as frases, elas seguem mais ou menos, né, o mesmo. Percebam que não tem frases muito longas também, né? Então elas são separadas aí ou por vírgula, ou por ponto e vírgula, né? Tem alguma pontuação aí separando e dá uma sensação um pouco de que é um verso, justamente porque o ritmo que você imprime a leitura, ele vai parar num ponto, numa vírgula, num ponto e vírgula, de uma maneira rápida, como se fosse aí o tamanho de um verso. Então tem essa questão aí do ritmo. A sonoridade está relacionada também com as rimas e com esse ritmo. Então, são alguns elementos que a gente pode apontar aqui sobre ritmo, sonoridade, rimas e adjetivação. Adjetivação e rimas, né, a gente grifou, e com relação a ritmo, a sonoridade, vocês podem mencionar essa questão dos parágrafos, a questão o tamanho dos parágrafos, o tamanho das frases e a pontuação utilizada ajudam a construir a sonoridade e o ritmo. Pode colocar dessa forma que eu acabei de mencionar, que acaba terminando de responder a questão. 5. No excerto, Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longos que seu talho de palmeira. O favo da jati não era doce como seu sorriso, nem a baunilha rescindia no bosque como seu hálito perfumado. Quais figuras de linguagem aparecem neste trecho? A. Pleonasmo e antítese. B. Eufemismo e hipérbole. C.
metonímia e antítese, D, metáfora e comparação, E, catacrese e metonímia. Aqui a gente tem metáfora e comparação, que são as mesmas que a gente mencionou na questão 3. Então a gente tem comparação porque ele compara, por exemplo, o favo da Jati com o sorriso dela, não era doce como o seu sorriso, tem até a palavrinha como, né, que indica aí que tem uma comparação. Fala que ela era virgem dos lábios de mel. Os lábios dela não eram de mel de verdade, é uma metáfora que ele utiliza para caracterizar a personagem. Então, o que tem aí nesse trecho e o que é predominante também em toda a passagem que a gente leu é metáfora e comparação. Atividade 2. Produção escrita. Planejando a escrita. No século XIX, os casamentos por interesse e aqueles arranjados pela família eram muito comuns. Nos dias atuais, essas práticas não são tão recorrentes, porém ainda ocorrem. Diante disso, para ampliar seu repertório a respeito do assunto e contribuir com sua produção escrita, leia os textos de apoio, destacando os aspectos relevantes. Para orientar sua leitura, reflita e discuta com seus colegas. Qual a sua opinião em relação ao casamento por interesse financeiro, de poder, por status ou prestígio social? Comente. Aqui, pessoal, antes de responder essa questão, as duas na realidade, é importante ver que ele coloca esses dois textos de apoio. É importante demais ler os textos de apoio, porque ele vai dar a base para vocês responderem as questões que são pessoais e também para que vocês possam fazer o texto que ele vai pedir nessa produção textual. Então, leiam, formem a opinião de vocês, baseada nos textos, e aí vocês conseguem dizer de uma maneira mais embasada o que vocês acham sobre casamento por interesse financeiro, por poder, por status ou por prestígio social, e também a opinião de vocês com relação a se não há dinheiro, não há amor, enfim, e para que vocês possam também produzir o texto. Eu vou colocar os dois links dos textos de apoio na descrição do vídeo, para que vocês possam só clicar e aí ser direcionados, né, aos textos e conseguir acessar. Que vocês estão com um caderno impresso, né, e daí não vão precisar digitar na barra de endereços ali todo esse link enorme. Reúna os registros feitos no processo de leitura e discussão a fim de selecionar argumentos que contribuam para a formação de sua opinião. Considerando todo o contexto, você produzirá um artigo de opinião com a seguinte questão polêmica: todo relacionamento envolve algum tipo de interesse? Então, esta é a questão polêmica que vocês vão debater no texto de vocês. A questão polêmica é essa. Então, vocês vão defender que os relacionamentos envolvem, sim, algum tipo de interesse, ou vão defender que os relacionamentos não envolvem algum tipo de interesse. Antes disso, vocês vão completar o quadro. Então, aqui, questão polêmica. Todo relacionamento envolve algum tipo de interesse? Então, aqui vocês podem colocar se sim ou não, porque aí já vocês têm um norte, né, de qual linha vocês vão seguir no texto. Tese, seu posicionamento. Aqui vocês podem escrever de uma maneira um pouco mais... É que não tem tanto espaço, né? Mas um pouco mais detalhada. Então, vamos supor que eu tenho o seguinte posicionamento. É parte natural dos relacionamentos ter algum tipo de interesse que não precisa ser financeiro. Vamos supor que eu tenha esse posicionamento. Eu vou escrever ele aqui. Aí, argumento 1, defesa da posição. O que eu vou dizer para defender a minha ideia de que é natural que os relacionamentos tenham algum tipo de interesse, mesmo que não seja financeiro? Eu posso dizer, por exemplo, que as pessoas procuram coisas em comum, interesses em comum que elas tenham, procuram no outro coisas que as interessam, que satisfaçam as suas necessidades. É uma coisa que eu posso dizer para defender a minha tese, a minha ideia, é um argumento. Então, coloca aqui um argumento, coloca aqui mais um, e depois a conclusão, que seria a ideia final, né, como vocês concluiriam tudo. A partir do momento que vocês completaram esse quadro, aí já fica bem mais fácil de fazer a redação, tá? Então, ele fala aqui, contexto de produção. Assuma o papel de um articulista para escrever um artigo de opinião.
posicionando-se a respeito da questão polêmica todo relacionamento envolve algum tipo de interesse, seu texto poderá ser publicado num blog ou compartilhado via redes sociais com o objetivo de promover reflexões sobre os temas tratados, oferecendo conteúdo diversificado, gratuito e relevante para seus leitores. Então aqui vocês têm a proposta, né? É um artigo de opinião, ou seja, um texto dissertativo, defendendo a ideia de vocês com relação a esse tema polêmico. Ele dá aqui algumas dicas do que fazer na hora de revisar o seu texto. Então, vocês fazem um rascunho, depois do rascunho, vocês verificam todos esses itens, né, para ver se tá tudo certinho no texto, e aí passam a limpo. Verificar se o título está adequado ao assunto, se colocaram um título que tem relação com o que vocês falaram e que seja atraente para o leitor, se está adequado ao gênero, se é realmente um artigo de opinião, se está adequado a quem vai ler, aonde vai publicar, que no caso ele propõe que seria num blog, né, a posição que você defende, se você se posicionou, se você mostrou bem a sua opinião, se os seus argumentos estão bem desenvolvidos, se você fez uma conclusão bacana, se a linguagem, né, que seria uma linguagem aí da norma padrão, né, está adequada ao gênero, se está adequado às convenções de escrita, se utilizou organizadores textuais como conjunções, como por exemplo para, que, porquê, mas, e etc., para relacionar as ideias. Então a base para vocês escreverem o texto é preencher esse quadro e ler, principalmente ler antes de tudo aqueles 2 textos que ele recomendou, para que vocês formem a opinião de vocês e para que vocês tenham um embasamento sobre o assunto, se informem sobre o que vocês vão se escrever. Eu recomendo que o texto tenha 4 parágrafos, um para a introdução, um para o primeiro argumento, o que você vai dizer para defender a sua ideia, né? Um primeiro argumento, um segundo argumento, que seria um terceiro parágrafo, e depois um 4º parágrafo para conclusão. Ele não deu recomendação de quantidade de linhas, mas aí acho que umas 15 tá legal para defender a ideia de vocês por volta disso. E é isso. Muito obrigada a você que me assistiu até aqui. Compartilhe esse vídeo com os seus amigos, logo vem a parte 2. Logo vem mais conteúdo também no canal. E é isso, até a próxima. Tchau, tchau.